UPE, em sintonia com o conhecimento. 1h56. Estamos apresentando UPE Negócios. Quer ter uma boa companhia no final de semana? Então ouça o programa Na Sua Companhia, todo sábado das 9 às 11h30. Músicas de todos os gostos para você ouvir, curtir, dançar e aproveitar a nossa companhia. Na Sua Companhia, todo sábado das 9 às 11h30, aqui na sua Rádio Web UPE, em sintonia com o conhecimento. Faça certo. Os berços devem ser instalados longe de janelas, persianas e cortinas. As cordas e cordões podem oferecer o risco de estrangulamento da criança. Os móveis também devem estar numa altura segura, fora de alcance. Berço certificado. A escolha certa para um sono tranquilo. Todo mundo tá ligado. Todo mundo tá ouvindo. Rádio Web UPE. Olá pessoal, aqui é o André de Sena, guitarrista. Olá pessoal, aqui é o batera Douglas Brito. Nós somos do grupo de rock progressivo recifense Mar Assombrado. Estamos conectados na Rádio Web UPE, em sintonia com o conhecimento. Abraços a todos vocês. Valeu galera, long live rock. Rádio Web UPE, essa sim é boa. Olá, sou Carla Maria Vieira, docente do Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio-Libanês de São Paulo, juntamente com a professora Letícia Giroto, do Instituto de Educação e Pesquisa do Hospital Sírio-Libanês. Estou aqui em Recife para divulgar e para participar do projeto ESPI. Ele tem como objetivo a formação de profissionais de saúde do SUS inseridos num projeto que foi demandado pelo Ministério da Saúde para o Hospital Sírio-Libanês para o desenvolvimento de recursos humanos na área da saúde. Estarei aqui todos os meses até setembro de 2020, reunida com os profissionais que foram selecionados para participar deste importante projeto que visa o desenvolvimento e a capacitação para que as políticas de saúde sejam informadas por evidências científicas e que tenhamos, assim, uma melhora na saúde da população. Grupo de conversação em inglês. Fale inglês e aumente sua empregabilidade. Turmas para iniciantes. Telefone 3037 4325. Rádio Web UPE. A gente vive conhecimento. O melhor programa regional da web está aqui com José Roberto, o Camutanga e o programa Arrebol. Vem cair na brincadeira, vem dançar a noite inteira até o dia clarear. De segunda a sexta, das 6 às 7 da manhã e no sábado das 6 às 8 horas, com mensagens positivas, dicas, curiosidades, agenda cultural e muito forró do bom pra você. Forró bom é aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Vamos gente se divertir que forró bom é aqui. Arrebol, de segunda a sexta, das 6 às 7 e no sábado das 6 às 8 horas, na sua Rádio Web UPE, em sintonia com o conhecimento. O forró bom tá aqui, aqui é que o forró é bom. Rádio Web UPE, em sintonia com o conhecimento. Uma rádio da Universidade de Pernambuco. Acesse www.radiowebupe.br. Você acessa, você fica. Na Rádio Web UPE, 14 horas. Você está ouvindo UPE Negócios com o consultor Flávio Félix. Muito bem, bem-vindo ao seu programa UPE Negócios, aqui na Rádio Web UPE, em sintonia com o conhecimento. E hoje a gente sempre começa, como todos os dias, falando de política e economia, desdobrando para você o que acontece no cenário político e econômico conturbado do Brasil, para que a gente possa entender e, quem sabe, em pouquíssimo tempo, começar a retomada do crescimento. É isso que o Brasil precisa. Há situações caóticas com relação à saúde, economia, geração de trabalho, emprego e os assuntos importantes precisam tomar a frente, né? Fazerem parte do cenário principal dos nossos governantes, para que a gente haja e possamos realmente ter retornos, né?
compatíveis com a necessidade hoje do Brasil. Muito bem, com ele, Tiago Santos, em cenário político. Tiago, boa tarde. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web UPE. Hoje, o presidente Jair Bolsonaro recebe os líderes dos BRICS em Brasília. Ouvintes, se dá início hoje a 11ª cúpula dos países que compõem os BRICS, que é Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Hoje é um grupo dos países emergentes mais relevantes que nós temos no planeta. Na cúpula, ouvintes, que começa hoje, vai até amanhã, terá assuntos muito relevantes para serem tratados, como, por exemplo, o futuro do bloco, a crise na Venezuela, a crise na Bolívia, os protestos em Hong Kong, protestos na Caxemira. Então, são assuntos que são relevantes e extremamente importantes que serão debatidos por todos os líderes que compõem os BRICS. O Brasil está na presidência rotativa, por isso que a reunião esse ano se dará no Brasil. O presidente Bolsonaro ainda terá reuniões individuais com cada um dos líderes para tentar buscar investimentos, uma aproximação maior com os integrantes de cada um dos países. Nós sabemos, ouvintes, da relevância dos BRICS no cenário internacional, porque conta com países que são potências, como é o caso da China, que é o segundo maior PIB do mundo, uma Rússia que tem grandes reservas de petróleo, de gás natural e é uma potência militar. A África do Sul, que é, dentro do continente africano, o país mais relevante, mais riquezas naquele continente. O Brasil, com a potência na América Latina, e a Índia também, no Sudeste Asiático, é uma potência também no Sudeste Asiático. Então, irão tratar, ouvintes, de assuntos econômicos, de que forma pode ocorrer uma interação econômica maior entre esses integrantes dos blocos, mas também tratar de assuntos que são delicados, como, por exemplo, questões na área de saúde, que a maior parte de tuberculose, por exemplo, que acontece no mundo, está entre os países que compõem o BRICS. Claro que se nós analisarmos bem, China e Índia são as duas maiores populações do mundo. Então, já seria natural ter, sim, a maior caso de doenças do mundo. Porém, isso precisa ser erradicado, né, ao longo do tempo. Então, até agora, o grupo que foi criado em 2006 e que a África do Sul entrou em 2011, ainda não deu os resultados necessários para todos os países, né, considerando que são países relevantes no cenário internacional, mas até agora não trouxe os benefícios que cada um país esperava. Por isso que o governo brasileiro disse que será pragmático, vai tentar fazer acordos comerciais o mais simples possível, abrir novos mercados, tentar flexibilizar algumas situações pontuais para que traga benefícios mais efetivos para o país, porque até o presente momento os BRICS ainda não deram o retorno necessário para o Brasil, considerando, ouvintes, que é um mercado consumidor muito grande e que é a possibilidade grande de nós ampliarmos ainda mais nossas exportações sobre esses países. Então, a economia do Brasil ainda está andando de lado. O nosso crescimento esse ano deverá ser inferior a 1%. Temos uma taxa de desemprego ainda muito elevada, em 11,8%. Então, todo o investimento que possa vir de países que têm um poder de investimento elevado será importante para o Brasil. Então, fazer uma ótima cúpula dos BRICS vai ser importante. Precisamos mostrar nosso cartão de visita, mostrar que somos capazes de receber investimentos, somos um país estável, com tranquilidade, porque consideramos que a América do Sul está uma efervescência gigante. Não à toa eles vão falar sobre a crise na Venezuela e a crise na Bolívia, né? Então, precisamos mostrar
que o país está tranquilo e que pode receber investimentos, sim, de todos os participantes dos BRICS e, com isso, voltarmos a crescer, voltarmos a ser uma potência econômica que sempre fomos. Mas vamos acompanhar, ouvintes, essa cúpula dos BRICS e trazer para vocês em primeira mão alguma novidade que possa fomentar nossa economia e melhorar, sem dúvida nenhuma, a situação econômica do nosso país. Meu nome é Thiago Santos, meu Instagram é @ThiagoTiltonSantos para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web UPE. Até uma próxima oportunidade. Boa tarde, Thiago Santos. Essa oportunidade é exatamente amanhã, quando o Thiago Santos retorna aqui na Rádio Web UPE, programa UPE Negócio, trazendo para você desdobramentos aí do cenário político e, com certeza, do cenário econômico hoje que atravessa o nosso país, o Brasil. Muito bem, como sempre fazemos, dando sequência, agora é o momento do podcast aqui na Rádio Web UPE, um momento assim de informação, mas principalmente de educação, educativo, para dar a você noção de temas importantes. Já passamos por aqui por diversos temas e hoje nós vamos falar sobre uma coisa muitíssimo importante. Você sabe o que é alienação? Vamos saber disso agora com ele, nosso grande guru, professor Sandro Sayão. Boa tarde, professor. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes. Primeiro, o que é alienação, professor? Pois é, alienação é um termo extremamente importante, né? Talvez um dos temas mais relevantes da gente trabalhar nesse nosso contexto atual da sociedade, né? E ele faz referência exatamente a estarmos ou não alheios, né? A forças que se aplicam sobre nós e dos quais elas acabam nos impedindo de pensar com autonomia, né? Então, a alienação, ela está fazendo referência exatamente à nossa capacidade ou não, né? De pensarmos com propriedade, pensarmos com autonomia, com capacidade realmente própria de refletir sobre algo. Então, a gente chamaria de alienado aquelas pessoas que estariam alheias as forças que sobre elas se aplicam. Então, elas estão no trânsito da vida, elas são comandadas e dirigidas por pensamentos produzidos por outras pessoas. E outros interesses, obviamente. E outros interesses. Professor, na verdade, nosso intuito não é ser pejorativo. O termo não é pejorativo em si, mas eu posso estar alienado, né? Como é que eu entendo? Eu sou alienado, professor? Na verdade, todos nós temos um pouco, de uma certa forma, uma dimensão de alienação. Alienação, sim, eu acho que ela teria um grau de negatividade implícito nela, né? Quando ela é cunhada, um dos autores que mais podemos fazer referência em relação à questão da alienação é Karl Marx. Sim. Né? Então, Karl Marx, em 1844, quando ele escreve os manuscritos econômico-filosóficos, ele se refere à alienação em razão do trabalho do trabalhador que, ao realizar o seu trabalho, não se enxergava mais no produto do seu próprio trabalho. Perfeito. Ou seja, ele produzia algo, mas ele não se enxergava como um artesão, por exemplo, que participa do início, meio e fim da produção de algo. Né? Então, esse trabalhador, através da revolução econômica e da revolução industrial, né? Que foi muito forte, né? No início do século XIX, né? Exatamente. As pessoas acabam, no final do século XIX, início do século XX, mas ela acaba se transformando quase como uma máquina, produzindo uma parcela desse trabalho automaticamente, de forma não reflexiva, quer dizer, é um trabalho quase maquinal, e que as tornava alheias ao produto. E ao se tornar alheia ao produto do seu trabalho, elas também se tornavam alheias a si mesmas. Perfeito. Então, o processo de alienação aí cunhado, ele vai se referir especificamente a um processo econômico que surge, que tem um boom, no qual as pessoas são lançadas a uma dimensão de trabalho, no qual elas estão alheias às próprias forças que as conduzem, se tornando quase como uma máquina, né? Quase como uma... E aí, por isso, a gente diz elas estão alheias a um processo crítico, reflexivo e criador. Quando se fala, professor, dessa massa de manobra que é muito utilizado aí no jargão, né, da política, no sentido geral da história da humanidade, né? Algumas civilizações foram levadas a serem, na verdade, a conduzirem ou atenderem a um determinado padrão ou um determinado jogo de interesses.
Então, isso é construído, isso é maquinado, não é algo que aconteça do dia para a noite. Isso não é algo espontâneo, não é algo natural, isso é próprio de uma elaboração de uma cultura e de uma sociedade. Perfeito. Né? Então, por exemplo, a gente vai ter uma classe burguesada, muito ciente dos processos de comando, e uma outra classe que vai ser explorada por essa classe burguesa, dentro desse contexto de discussão, no qual ela vai estar alheia ou vai estar alienada desses processos para poder ser, inclusive, usada como massa de trabalho, como massa de manobra. Perfeito. Então, as dimensões, por exemplo, quando se critica hoje os próprios sindicatos, né? Os sindicatos surgem, né, como um elemento de organização dos trabalhadores para reivindicação dos seus direitos a partir de um grupo, né, de pessoas que alargava a sua consciência e viam as forças que eram aplicadas sobre os próprios operários, alienando, tirando as forças desses, despotencializando esses e utilizando esses quase como uma ferramenta, um objeto. E aí o sindicato serve como um mecanismo de análise para realmente saber o que é e o que não é, para fazer o entendimento mais complexo desse jogo de interesses e naquilo que as pessoas estão sendo maquinadas. Claro, e muitas vezes não percebem isso. Claro, as grandes forças sindicais seriam forças de reivindicação de direitos e principalmente de mostração para os seus pares, né? Certo. Dessas forças que estariam presentes, né? Só que, claro, dentro de um contexto totalitário, dentro de um contexto que não deseja nem a crítica nem a reflexão, a primeira coisa que vai se tentar despotencializar seriam exatamente esses grupos que tentariam promover a consciência e o alargar da consciência. Entendo. Porque o que acontece na alienação é que a própria pessoa não se dá conta de como ela está sendo manipulada. Isso é muito interessante, né? E aí ela acaba sendo jogada e, às vezes, ela acaba sendo manipulada a tal ponto que ela acaba, inclusive, apoiando, por exemplo, deliberações que vão contra ela mesma. Contra ela mesma. Uma coisa para a gente fazer um contraponto. Falava-se muito que o não acesso à informação, ao conhecimento, pode gerar um processo de alienação. Isso é certo? Isso é certo. A informação e o conhecimento são elementos fundamentais para o alargar da consciência, para que a pessoa consiga olhar. É uma questão, inclusive, bíblica, né? Que tem olhos para ver e ouvidos para ouvir. Porque tem coisas que a gente olha, mas não enxerga. Isso. Então, a gente tem coisas que a gente olha, mas não vê. Então, quando a gente faz o alargar da consciência através de elementos críticos, reflexivos, através da informação e do conhecimento, tu começa a perceber como naquilo existem coisas de opressão, de violência, que antes tu olhava e não enxergava. Então, vamos complementar esse ponto colocando a seguinte questão. Hoje nós vivemos um excesso de muitos dados, de muitas informações. Então, teoricamente, poderíamos dizer que hoje há certa dificuldade em criar um processo de alienação. As pessoas têm acesso à informação, as redes sociais estão aí cheias de informação, ou não, professor? Pois é, isso deveria ser esse caminho, né? Quanto maior a informação, maior a quantidade de informação. Isso desejou o próprio iluminismo, né? Quando Kant, por exemplo, Immanuel Kant pensou, então o que nos falta é exatamente racionalidade no sentido de elementos que nos possam levar a bem pensar. Só que hoje a gente está olhando exatamente o contrário. Nós temos grandes blocos de informações, a internet é um grande oráculo, ela tem quase informações sobre tudo, né? Tudo está disponível e, ao mesmo tempo, a gente está vendo um movimento de alienação muito forte. Sim, verdade. Então, a informação e o conhecimento por si só não fazem a gente superar o contexto de alienação. Talvez outras formas, outros desejos, outras idolatrias nos façam amortizar a nossa própria consciência. Professor, isso não se dá em função da superficialidade das coisas? Por exemplo, vou pegar um autor aqui qualquer, o senhor conhece todos em filosofia, mas vou pegar Nietzsche, por exemplo, né? Sim. E há citações e frases, né, no YouTube, nas redes sociais, no WhatsApp, que usam diversos autores, né, inclusive o Nietzsche. Esse entendimento raso pode gerar uma certa alienação. Eu posso pegar um autor que tem um pensamento completamente voltado para uma posição e desvirtuá-lo apenas com uma fragmentação do seu saber, ou não? Excelente. A citação de Nietzsche é fundamental, né? Tu trazer ele aqui. Nietzsche é o filósofo que filosofava a marretadas. Ele quebrava com as hipocrisias e quebrava com essa alienação implícita em certos discursos, fazendo com que filosofia vem de amantes da sabedoria, né? Então, a sabedoria é aquela que nos ajudaria ao alargar da consciência e a não aceitação de processos totalitários ou de forças
que não fizesse com que a gente pensasse com autonomia. Quer dizer, o filósofo não deseja pensar com autonomia e não deseja ser conduzido. O seu pensamento não pode ser conduzido por outros. Que o processo da alienação é aquele, o meu pensamento é conduzido por outros. Perfeito. Agora, se nós fôssemos olhar, né, especificamente o nosso tempo presente, parece que algo tem uma força maior que nos conduz à alienação. Por exemplo, você falava na superficialidade, mas talvez o desejo hedonista de felicidade, de um desejo de felicidade imediato, nos leve ao desejo da superficialidade, que faz com que a gente não queira aprofundar as coisas, inclusive para não acessar elementos de dor ou de sofrimento. Então, e que são até contraditórios com a minha própria condição de querer ser tão hedonista assim. Né? Porque eu, ao mergulhar mais profundamente em um assunto, eu posso me deparar com situações que não são tão agradáveis, mas são necessárias serem vistas e revisitadas. A consciência, estar consciente, é também estar diante da dureza da realidade. Perfeito. Então, quando eu estou consciente, eu estou ciente e não estou alienado, logo eu vou ter essa dureza da realidade muito mais palpável. Perfeito. E com isso ela também tem um dado sofrimento. Então, quando eu estou alienado, a pessoa, numa certa alienação, ela tem uma certa felicidade, mas uma felicidade como bolhas de sabão, porque ela não consegue, então, ela não visualiza mais as dores e o sofrimento, e talvez ela deseje estar alienada. Eu me lembro muito bem do Matrix, daquele filme Matrix, que ele tem 2 pílulas, né? Então, ele pergunta se tu quer tomar uma e ver a realidade ou tu quer outra e continuar na Matrix. Muitas pessoas não desejam a realidade. E tomam a primeira. Elas tomam a primeira pílula. Não sei se era azul ou vermelho, acho que era uma coisa assim, né? Acho que azul mantinha as coisas, né? Mas elas não desejam a realidade na sua... Baudelaire, o autor é um sociólogo francês, morreu há cerca de 4 anos atrás, não lembro agora o nome dele, a gente fica devendo, mas a gente coloca aqui, ó, tem um espaço aqui, ó. Agora com o podcast nessa a gente pode fazer uma pesquisa extra e colocar. Vai ter aí o autor, é um sociólogo francês, o autor do livro que deu origem. As pessoas, para não acessar a realidade na sua concretude, né, e talvez buscar um outro caminho para a própria felicidade, elas acabam se entregando e cultivando a própria alienação. Então, ao Louis Althusser, por exemplo, ele vai descrever os diferentes aparelhos ideológicos do Estado, que são aparelhos que produzem a própria alienação. Por exemplo, a religião é um dos pontos, embora a gente possa falar da importância das religiões, a gente já falou isso aqui várias vezes, mas a religião, ela produz diferentes focos de alienação. Ela aliena as pessoas da capacidade crítica, prometendo, por exemplo, a salvação dentro de um determinado culto, alguma coisa, então, e não do trabalho... Tem 2 pontos sobre isso. Primeiro, essas bolhas que são geradas por essa superficialidade das coisas, que geram esse prazer imediato, né? Pode ser muito bem comparado ao que vivemos hoje nas redes sociais. Elas nos trazem certos prazeres, certos saberes, as pessoas se posicionam com saberes que não tem nem consciência da profundidade dele. Porque a alienação também pode ser associada à própria ideia de idolatria. Quando a gente fica idolatrando algo, quando a gente fica... Que nem quando Moisés desce com as tábuas da lei, né? Os 10 mandamentos, né? Que hoje a gente está muito bíblico. Mas ele desce e tem o culto ao bezerro de ouro, não é assim que estão cultuando o bezerro, uma coisa assim? Então, as pessoas estão idolatrando aquilo. Então, o que é a idolatria? A idolatria é quando eu estou olhando para uma coisa e a minha mente ela fica amortizada. Perfeito. Então, isso não é... E diante das leis, né? Então, é o que Deus está entre nós, no caso de Moisés, por causa das leis, com a mente amortizada, ela não consegue ler a lei, ela não consegue interpretar a lei, então ele tem que repudiar toda forma de idolatria. Então, hoje nós temos uma idolatria econômica, as pessoas ficam tão encantadas e estão tão alienadas na questão do desejo econômico, que elas são capazes de abrir mão de várias coisas. Né? Então, a gente pode, por exemplo, destruir o meio ambiente, destruir as sociedades, porque o desejo pelo mundo econômico cria uma idolatria, cria uma bolha, como tu estavas falando. A pessoa fica tão alienada e tão fechada nisso que a consciência dela não consegue mais ultrapassar essa bolha, não consegue olhar além, não consegue romper com essas estruturas. Nosso podcast está chegando no final, mas é Jean Baudelaire, que é o autor do livro que deu origem aí à série Matrix, que ele foi até um crítico ferrenho, enquanto vivo, do filme, né? Que uma vez abordaram ele perguntando sobre a performance do Keanu Reeves, que é um grande ator, por sinal. Keanu Reeves faz filmes maravilhosos, nada contra, gosto muito do trabalho dele, mas o Baudelaire não achava isso tudo, e ele dizia que ele não entendeu metade da obra que ele havia escrito. Então, é isso que a gente está refletindo, né? Eu posso estar em altos níveis em profissões e ser alienado. Alienação
pode ser uma coisa, não é, quando eu falei não ser pejorativo, é que você não precisa ser alienado. Você não é um ser alienado eternamente. Depende da opção que você faça. Ah, sim. Então, a gente pode alargar a nossa consciência, ampliar os nossos horizontes reflexivos. Eu tenho um remédio para isso. Vamos lá. Sandro Saião, toda quarta-feira, se você assistir aqui e se você eu nunca ouvir me esse podcast... Flávio. Fred, eu estou certo ou não estou, Fred? Tá Certíssimo. certíssimo. Sandro Saião, você toda quarta-feira acompanhando, e você também aí no YouTube, Rádio Web UPE, acessa, subscreve, acompanha o nosso trabalho, dá uma força para que esse trabalho continue, ou Flávio Félix também no YouTube, você vai ter aí esse podcast, esse assunto vai ter que ter parte 2, parte 3, parte 4, Então, vou fazer igual Matrix. Fazer uma Exatamente. cena, trilogia. Eu não me esqueço uma vez que um aluno meu disse assim, professor, pensar dói. Nossa, é verdade. Então, a romper a alienação dói, mas tem uma saída, porque tu encontra uma outra forma de autenticidade da própria vida que é maravilhosa. Não tem a menor dúvida. Então, eu sugiro que a filosofia, por exemplo, tu olhar a vida, te aproximar do mundo de outro modo, de um modo com mais propriedade, com uma consciência ampla, com certeza você vai acessar outros sabores da vida que sejam muito mais gostosos que o sabor da alienação. Muito bem, com isso a gente encerra, porque ficou perfeito, né? Agora, só falta dizer assim, ó, ao mestre com carinho. Forte abraço a você. A gente encerra aqui o podcast de hoje. A gente continua imediatamente. Não tem parada no programa, mas aqui a gente para essa parte falando sobre alienação. Acessa aí, assiste o programa. Também 22 horas você tem a reprise, mas na web você acessa a Rádio Web UPE, no canal no YouTube. Flávio Félix, também meu canal no YouTube, para que você possa ter acesso a esse bate-papo. A gente promete falar disso em breve novamente, né? Bora, vamos falar disso. Reflete, se você é alienado. Forte abraço, até daqui a pouco. Grupo de conversação em inglês. Fale inglês e aumente sua empregabilidade. Turmas para iniciantes. Telefone 3037 4325. Rádio Web UPE, em sintonia com você, em sintonia com o conhecimento. Você está ouvindo UPE Negócios, com o consultor Flávio Félix. Muito bem, muito boa tarde. Continuando o programa UPE Negócios, hoje é quarta-feira, é dia de falar sobre filosofia, sobre ética, sobre alienação, sobre vida, sobre revisitar e entender a vida na sua completude maior. E para isso a gente chama ele, que é o nosso grande guru. É meu guru de Fred, que está aqui também, né? Fred é mais privilegiado, é mestrando dele aqui. Um dia, quem sabe, eu consigo chegar lá, né? Não, já chegou, né? Muito boa tarde mais uma vez, Sandro. Fred Monteiro Rosa, boa tarde, bem-vindo mais uma vez, meu amigo. Boa tarde, Flávio. Falei para Sandro hoje, logo cedo, que você não é mais convidado aqui, você faz parte do programa. Né? Obrigado. Vamos falar sobre os projetos aí, tem muita coisa boa, projetos acontecendo, projetos que podem aí reverter, repensar a sociedade, entender melhor. Quem começa então? É muita coisa boa para falar. Eu acho que a gente pode fazer um chamado para que escute o podcast hoje, que a gente gravou sobre alienação. Muito bem, muito bem. A gente então ampliou um pouco essa discussão sobre alienação e como é importante, através desse programa e dos diferentes canais, né? Eu acho que uma das coisas mais singulares, o ser humano gosta de ouvir o ser humano, né? A gente gosta de ouvir as próprias pessoas, porque a gente gosta de acessar, eu sempre digo que hoje eu estava dando um curso hoje de manhã, quer dizer, um espírito que acessa o outro espírito. Isso. Eu não estou falando aqui das mesas mediúnicas, dos espíritas, mas quando uma alma se abre a outra alma. Então é tão importante esse diálogo porque são as almas dialogando, né? Trocando. E que também um forte abraço aos nossos amigos espíritas, que são pessoas maravilhosas, né? Os amigos evangélicos, católicos, muçulmanos, né? A todos os nossos amigos ateus, a todos que fazem parte dessa aldeia global, desse planeta que é esférico, essa pluralidade né? humana, esse né? Planeta Terra que é esférico, que ele não é plano, ele é esférico, levemente achatado nos polos, né? Acho que eu devo ter passado na aula de geografia, né? Pelo menos agora, pelo menos com a média. Muito bem, vamos falar dos projetos então? Vamos embora. Então, acho que o Fred também pode ajudar hoje bastante na discussão. Vamos nós estamos aí, o Fred está participando conosco, daqui a pouco vai ter cadeira cativa aqui também. Muito bem. Com esse processo que a gente tem de ampliação da consciência relacionado à defesa social e segurança pública. Perfeito. O Fred já tem aqui um agendamento conosco para falar sobre armamento, falar sobre a questão das armas no mundo, os dados, o que é que acontece, populações civis armadas, o desdobramento, discutir o assunto. Ninguém tem aqui a verdade de nada, né? Mas a gente vai discutir, trazer aí ponderações do que acontece. Fica aí ligado que é um programa, em breve a gente vai colocar no ar. Fred Monteiro Rosa, vamos falar um pouquinho do projeto relacionado à segurança social. Boa tarde. Boa tarde. Então, a gente está a pleno vapor, né? Vamos dizer assim, o projeto está cada dia mais a gente ampliando, procurando parcerias, né? E a ideia agora a gente está
com a ideia do Virtus, que é o nosso grupo de pesquisa. Perfeito. O Virtus Web, para a gente vai estar gravando, né, podcasts e produzindo. Fique informação. ligado, isso aí esse é um trabalho, um projeto assim, de uma envergadura social imensa, né? O projeto do Virtus é levar conhecimento, discussão de primeiríssimo nível, para que a gente possa cada vez mais entender a relação, não só entender a relação da questão da polícia na sociedade, mas do policial, do ser humano, das outras organizações que compõem a sociedade. É um grande passo aí a um momento fantástico. Visite, que em breve a gente vai falar concretamente com o endereço, onde você vai acessar, para ter acesso aí a esse trabalho, né? Isso é uma parte importante, né, do nosso projeto. E a gente está discutindo também a criação de um observatório, né, o Observatório Virtus, né, que a gente quer agregar dados, né, agregar conhecimento, onde as pessoas possam buscar informações sobre o tema. Então, esse é o grande objetivo, seria ser um grande repositório e fonte de contato e pesquisa sobre os assuntos relacionados à segurança social, a segurança pública e defesa social. Isso. Perfeito. E aí o grupo tá ampliando, a gente já tem alguns mestrandos, né, fazendo parte. Bacana. E assim, relacionado ao público LGBT, relacionado à questão de raça. Perfeito. Né? Então, a educação, a própria formação do policial. Show de bola, excelente. Então, a gente está assim, a ideia é a gente conseguir montar esse observatório, que a gente já está em desenvolvimento, né, e fazer parte, né, do projeto maior do Virtus, né? Perfeito. E aí já estamos produzindo, né? Já estamos produzindo texto, inclusive, para a gente ter... Ótimo. Né, livro também, a gente já está na produção do livro. Próximo ano a gente vai fazer um evento, né, quem sabe internacional, né, mas com certeza nacional. Rádio, né? Que já está aqui, a rádio já faz parte. A rádio com certeza já faz parte. Totalmente ligada a esse projeto, porque sabe da importância dele e das pessoas que fazem parte dele, então a gente está aqui também envolvido. Com certeza, com toda certeza. E a gente até agradece, né, porque a gente percebe, assim, o quanto que você valorizou o tema, né? Desde que a gente se encontrou, a gente percebia, dado quem está envolvido, porque Santo Saião coloca a mão, a gente já vai atrás sem nem pensar direito. Poxa, é meio alienação, isso é alienação. Olha aí. Mas é alienação do bem, isso aí é uma coisa do bem. E ele não aliena ninguém. Positiva, muito né? pelo contrário, ele lança luz para que as pessoas consigam imaginar e coloca a situação nas pessoas mais diversas possíveis para que você possa entender aquilo que é e aquilo que não é. É isso que ele vem fazendo. Mas assim, desde que a gente conversou aqui a primeira vez, a gente percebe a dimensão social e o impacto que é de curto, médio e longo prazo que esse trabalho vai fazer. Não é que ele pode, não, ele vai fazer. Ele já começa a deixar sementes. Acho que quando vocês passam, né, não só aqui comigo, onde vocês passam, vocês percebem que as pessoas demonstram interesse. Esse entendimento, acho que jamais foi pensado dessa forma. É um entendimento que faz com que você adentre na sociedade de uma forma diferente, são olhares diferentes, é deixar a oportunidade, é o anti-alienação mesmo. A ideia da gente... Posso dizer que na agressão, na briga, há barulho, mas há silêncio no fundo, porque as pessoas não estão conversando. De forma alguma. Há um barulho, que nem o barulho da guerra, mas no fundo ela é silenciosa e por isso é mortal, porque no silêncio a gente... Então, claro, nós na universidade sempre damos os braços, às vezes o pessoal da saúde de maneira mais... Né, ninguém questiona. Quando a gente dá os braços com a educação, ninguém questiona. Quando dá o braço com os ambientalistas, não se questiona. Mas quando dá o braço com a polícia, a gente fica meio como se nós estivéssemos lidando com um inimigo. Essa não é a minha compreensão. Eu não vejo a polícia, pelo menos nesse momento democrático que estamos vivendo, como inimigo. São parceiros nossos. Com certeza. E se as ideias forem contrárias, nós sentamos e vamos tentar discutir, dialogar e tentar ver outras ponderar de outro modo. Talvez isso não seja agradável para alguns que desejam as tensões, porque nas tensões se alimentam, né? É verdade. São pessoas que se alimentam da guerra, se alimentam dos conflitos, se alimentam quando irmãos brigam. Então, numa sociedade como a nossa, que se pretende civilizada, pretendemos civilizada, né? A gente olha agora esse contexto do qual está passando a Bolívia, por exemplo. Nossa. Essa perseguição das pessoas, gente amarrada, repórteres amarrados em árvore, reitor da universidade com a casa queimada. O que é isso? Isso a gente não deseja de modo algum em nosso país. Então, o Brasil, somos múltiplos, temos diferenças. A diferença é fundamental.
Eu não quero todo mundo pensando como eu penso. Não, de eu forma desejaria, alguma. de um certo modo, mas seria muito chato e muito perigoso. Perfeito. Então, nós precisamos uns dos outros. Eu preciso das ideias contrárias. Agora, eu não preciso de um sufocando e matando quem pensa diferente. E no momento que o interesse é a vida, que o interesse é o bem-estar, vai prevalecer o bom senso. Né? Assim, eu Aquilo que é espero melhor. que pessoas lúcidas... Eu, nesse processo todo, estou encontrando pessoas maravilhosas na polícia Perfeito. que tenham essa lucidez, de saber que, bom, precisamos, às vezes, da força, precisamos, às vezes, de cercear certas pessoas por conta de que elas estão desvirtuadas no seu contexto social, não estão sabendo se relacionar uns com os outros, mas daí, nesse processo, mesmo que seja um mal necessário, às vezes, mas eu estou sempre olhando para pessoas que estão desejando o bem da civilização. Agora, claro, se esses processos eles se embaralham, a gente vai lá e tenta desembaralhar ele, né? Perfeito. Muito bem. Fred, o tempo ficou curtíssimo, né? Mas a gente vai voltar na próxima semana. Você sabe, não é mais convidado. A gente tem que continuar o trabalho. A gente tem a coisa acontecendo essa semana. Você tem muitos movimentos para definir detalhes. Isso. Eu acho que na quarta-feira que vem a gente já pode posicionar melhor sobre Virtus, ações, os podcasts, quando vão sair, os canais, né? Para que as pessoas comecem aí a acessar e ter acesso, ficou cacofônico, mas acessar e poder aproveitar tudo que vai ser produzido, não é verdade? Isso é verdade. Eu acho que próxima semana a gente já tem esse posicionamento. Então é isso. A musiquinha já tocou? O hit parede aqui do Wesley Amaro. Muito obrigado, professor Sandro Saião. Fred Monteiro, muito obrigado também. Boa tarde, até a próxima quarta-feira. Até a próxima. Obrigado, até a próxima. Muito bem, você que nos ouve, fica ligado ao intervalo rápido, a gente volta daqui a pouco e também não perca 22 horas a reprise e não esqueça de acessar o YouTube lá e subscrever o canal da Rádio WebUPE e também meu canal Flávio Félix para acompanhar tudo que a gente produz aqui com muito carinho para você. Até daqui a pouco. Rádio Web UPE, em sintonia com o conhecimento. 2h32. Estamos apresentando UPE Negócios. Amamentar é bom para a criança e para a mãe. O leite materno é o único capaz de oferecer todos os nutrientes na quantidade exata. Não existe nenhum outro alimento capaz de substituí-lo. Cuidado com as propagandas que tentam trocar a amamentação pela mamadeira. Nos primeiros 6 meses,